Gente, vou contar a história pra vocês da menina Poliana. Então assiste conosco. Era Poliana. A Poliana vivia em um orfanato e sempre quando andava nas ruas, sempre ficava muito feliz, espalhava muita alegria. Mas só que ela era órfã e não sabia como era a vida de família. Mas a sua tia mas ela vivia conosco. Sua tia, que era muito rica, decidiu levá-la para casa, para ficar conosco na casa dela também. Lá tinha uma cama só para ela no orfanato. Era tudo lindo, mas só que a sua tia percebeu que ela não gostava daqui do orfanato. Ela poderia fazer alguma coisa. Oi, tia, tudo bem? Eu tô chorando, mas eu posso te abraçar. Então, a Poliana foi subindo até o seu quarto, mas só que era muito surpreso. A Poliana não sabia o que tinha. Ela tinha... Oh, fique ali. Então a Poliana sentou na sua cama e pensava de um jeito alto. Ela não deitou na cama, mas por exemplo, ela se divertiu no quarto dela. Quando deu 12 horas, já estava na hora do almoço. E a Poliana não saía de lá daquele quarto. Bem, eles conversaram tudo. E quando a tia dela foi pro quarto, não estava mais a Poliana. A tia dela falou pro fazendeiro, mas o fazendeiro falou que ela estava ali. Então, a tia dela foi correndo para levar ela para casa de volta. Ela comeu tudinho a comida. Ela era uma órfã. Então, órfã sempre era assim. Ela sempre gostava dessa sopa e falou para sua tia: que delícia. Ela falou tudo para sua tia, que a sua sopa era muito deliciosa, mas só que ela tinha uma saudade dos pais, porque bateu uma saudade muito nela. E morando com a tia dela também não era papo de boca. Ela não sabia o que fazer e ficava chorando, falando aquelas palavras incríveis do pai dela. Só pensava do pai dela e ela nunca não ia esquecer o pai dela desse jeito. Era a melhor importância. Então, ela falou pra tia dela que tinha uma saudade batendo no pai dela, que queria morar com a sua família de volta, que não queria mais morar com você. E a sua tia ficou muito chocada. E ele também começou a chorar. Ele também era tio dela, que era de infância. Ele também era amigo do pai dela. Quando deu 12h07, ela se acordou muito triste. Mas depois ela ia escrevendo, fazendo umas compras. E sempre gostava. A Poliana sempre regava as plantas. E sempre comprava as compras que a sua tia mandava. Então, ela foi lá pro senhor e conversou tudo que se podia ajudar ela. Após o moço falou que não poderia ajudar. Então, a empregada, que era a tia dela, foi visitá-la ele. Então, confessou tudo. Por exemplo, ele falou um negócio muito ingrato.
Então, ele confessou tudo e a tia ficou super feliz. Na verdade, a gente queremos super nos ajudar. Por favor. Por exemplo, claro, eu posso ajudar vocês. Muito obrigada. Então, pegaram uma cachorrinha para criar. E a sua tia não gostou nem de jeito maneira. Então, ela conversou com a tia dela, falando que o menino abandonado era o irmãozinho dela. Pois ela falou que não podia levar a menina abandonada para casa, porque senão ia colocar de castigo por um mês. Você não pode levar um menino desse fedido para aqui para casa. Pois ele falou que não tinha família. A menina foi atrás dele, mas só que não alcançou. Por exemplo, a sua tia era muito malvada com as pessoas. Então, o professor estava explicando a aula de matemática. Por exemplo, ela respondeu: mas... Então, o homem foi e falou tudo. Porque era, por exemplo, uma história de infância dele. A menina ficou super surpresa e poderia dar uma ideia para a tia dela coisar. Então, o homem, por exemplo, ficou também chocado e, por exemplo, ia ajudá-las para criar um cachorro. Na verdade, eles conversavam o tempo todo falando da infância. Por exemplo, tipo isso. Conversava o tempo todo. E a Poliana não parava de conversar com o Senhor. Ela sempre gostava muito do Senhor que falava. Ele ficou também super surpreso com ela. Ele gostou várias vezes dela. Então, por exemplo, eles ficaram brincando, mas se levantaram. Bem, a Poliana pensou como poderia fazer um jeito. Ela pensou e teve uma ideia. Pois ela falou tudo que poderia acontecer. Tipo aquele menino que estava na casa dela, se podia ser feliz. Então ela confessou tudo com o homem. O homem quase cochicava. Desse jeito eles se levantaram e buscaram o menino de volta, para achar e para levar. Bem, por exemplo, a Poliana foi muito atropelada. Bem, a Poliana estava na maternidade. Ela levou um acidente. Bem, a sua tia ficou muito surpresa. Ela machucou as duas pernas dela e não podia mais andar. Ele confessou tudo. Por exemplo, era um plano muito infalível, não era? Mas só que não era um plano, não era Poliana. Não, tia. Pois a Poliana ficava lá com o cachorrinho dela e o gatinho. Ela não parava de brincar com aquele cachorro e gostava muito do cachorro dela. Por exemplo, foi ver se estava melhor a sua perna e foi para casa sem um carrinho. Mas, por exemplo, parece que ela foi para casa. O doutor confessou que isso era um problemático. Ela desmaiou. Por exemplo, ela foi levada para o hospital agora. A Poliana ia ficar sem pernas e começou a chorar. Madessa também começou a chorar. Então, a Poliana encontrou um amigo super legal que poderia ajudar. Então, ele estava aí. Ele era o único irmão dela. Ela ganhou um irmãozinho. Bem, a sua tia sempre cuidava de tudo e mandou chamar o menino.
e mandou chamar o menino. A Poliana viu a sua madrasta e confessou tudo com o menino. Pode ficar aqui conosco. Ele estava na rua, né? Então, a Poliana combinou muito bem de levar ele aqui. Então, teve uma discussão entre os colegas da Poliana. Não poderia mais fazer isso. A única missão era superar essa ideia. Por exemplo, eles brigam muito. A Poliana vivia muito feliz. Vivia um pouco. Bem, a Poliana agora estava muito doente. Por exemplo, estava doente. A sua tia confessou. E chegou uma carta falando sobre tudo o que aconteceu. Bem, ela ficou muito feliz. Na verdade, era uma carta sofisticadora. Ela muito adorou. Por exemplo, a Poliana sempre vivia feliz agora, colocando suas cartinhas e estudando muito bem para a prova. Ela sempre adorava as coisas que ela fazia, uma poesia. Todo mundo gostava da Poliana. Ela queria voltar para o orfanato de novo, mas ela nunca não ia largar a casa dela que ela ganhou. Mas ela sentia tanta falta dos pais dela. Bem, ela poderia andar agora, sem as muletas. Bem, ficou muito feliz a Poliana. E desse jeito ela poderia viver feliz. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado.